Vamos orar então? Assim como vocês estão, reverentemente vamos falar com Deus. Querido eterno Pai, muito obrigado porque nesse dia tão especial, o sábado, nessa manhã agradável, o Senhor nos trouxe aqui para termos um contato com o Senhor, para termos um momento contigo, adorando, e também um momento para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quero pedir que o Senhor derrame uma bênção especial na vida de cada um que aqui está. Quem não pôde vir também, Senhor, que Tu também alcance essa pessoa com a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou usar esse banco aqui. Muito bem, bom dia. O pessoal está um pouco acomodado aí com a cadeira, com o ar-condicionado. Poderia ver um bom dia assim, mais animado? Bom dia? Ah, melhorou, porque o pastor Hudson, ele falou, você tem que botar fogo aqui. Só que eu falei, essa não é minha característica, pastor Hudson, vai ser mais difícil, está mais fácil para o pessoal dormir enquanto eu falo, do que eu fazer aqui o pessoal botar fogo. Então, pelo menos a gente começou bem, né? Os amigos que conhecem a comunidade do Alphaville, sabem que nós temos lá o pastor Ricardo. Eu falei, pastor Hudson, eu estou mais, por conviver com o pastor Ricardo, estou ficando parecido com ele. Então, estou começando a falar mais pausadamente, estou ficando mais tranquilo, estou ficando mais o menino da paz, né? Estou precisando ter um contato maior com o pastor Hudson para falar mais assim rápido, como um narrador de futebol da rádio, né? Que aí é mais empolgante. Mas, enfim, independente das características de cada um tem sua característica, mas o importante, acima de tudo, é que Deus pode usar cada um de nós, da maneira que nós somos, né? Quero agradecer você que está aqui presente, a comunidade adventista do Adrianópolis. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Agradeço o convite, me sinto lisonjeado, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Nós temos algo em comum, eu e você que pertence a essa comunidade. Deixa eu só tentar aqui para a gente ter a gente interagir um pouquinho mais, para nós não ficarmos tanto aqui num monólogo, né? Eu vou falar bastante agora para vocês, mas deixa eu tentar obter uma resposta aqui. Todos que estão aqui fazem parte da comunidade adventista do Adrianópolis, que se reúne aqui no shopping? Quem não faz parte? Levante a mão para mim ver. Uau! Tem uma grande parcela aqui. Muito bem. Muito bem. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Olha, bastante gente também. Legal, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. A comunidade aqui do Adrianópolis, que se reúne aqui no shopping, e a comunidade lá do Alphaville, nós temos algo em comum. Nós estamos passando por um processo de construção da nossa sede. É ou não é? Adrianópolis aqui a fundação lá já está dando certo, né? Sim ou não? Sim, né? Muito bem. Vocês estão um passo à frente de nós, porque lá, a comunidade do Alphaville, nós estamos precisando de uma assinatura, que é a assinatura do IPAAN, para nós começarmos a construção também da nossa sede. Está difícil, muita luta, muita oração, mas vai dar tudo certo. E vocês já estão começando a construir, e louvado seja Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Então, por nós estarmos vivendo aí em clima de construção, hoje eu também vou falar de construção para vocês. Bom? Vou falar aqui do projeto Minha Casa Minha Vida. Aproveitar que a gente está vivendo em tempos aí de política, né, de crise política, então vou falar sobre Minha Casa Minha Vida. Como você obter aí a sua casa, uma casa boa, tal. Estou brincando, não é a Minha Casa Minha Vida do governo, mas não deixa de ser Minha Casa Minha Vida, é o título do sermão, Minha Casa Minha Vida, tá bom? Então eu fui fazer uma investigação aí, né, com os engenheiros da parte civil, e fui ver o que significa construção, o que é uma construção na engenharia civil.
E de maneira resumida, a construção é a execução do projeto previamente elaborado. Então você tem um projeto, você elabora ele, faz o projeto direitinho, e o processo de execução é a construção. E seja de uma obra de arte, ou seja de um edifício também. E na execução você tem várias partes, várias etapas que constam no projeto. E você tem que respeitar todas as técnicas construtivas e todas as normas vigentes. Sendo assim, a construção ela é um processo. São várias etapas. Mas todas elas têm algo em comum, o processo de construção. Todas elas começam pela fundação, pelo alicerce, pela base. Então, nós estamos aí em clima de construção, vamos falar de construção hoje. Construção é um processo que começa pela base. Vou contar uma historinha bem famosa aqui para as crianças. Contudo, antes eu quero ler uma historinha com os adultos. Está no capítulo 7 de Mateus. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Você pode abrir também o seu aplicativo. Mateus, o capítulo 7. Só contextualizando, Mateus capítulo 7, nós temos ali o encerramento do Sermão do Monte de Jesus. O Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. Começa lá em Mateus capítulo 5, vai capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5 começa, e Jesus ali vendo a multidão, sentou numa colina e começou a ensinar os discípulos e todas as pessoas que o assistiam. E começam com as famosas bem-aventuranças. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e por aí vai. E Jesus termina contando uma parábola. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Jesus conta a parábola do prudente e do insensato, ou do sábio e do tolo. A minha Bíblia, Nova Versão Internacional, diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Bom, essa é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. A parábola do insensato e a parábola do homem prudente. Ela aparece aqui no livro de Mateus, aparece no livro de Lucas também. Contudo, Mateus, nós temos mais detalhes da chuva, das inundações, dos ventos. Então ela se torna um pouco mais interessante para nós. Mas nós encontramos nessa parábola 2 homens, 2 casas e 2 alicerces. 2 homens, 2 casas e 2 alicerces. Essa parábola de Jesus é o encerramento do maior e mais poderoso sermão de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha. Interessante que Jesus vem falando, dando vários conselhos no Sermão da Montanha, e no final ele termina dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse aí sim, beleza. Agora, aquele que ouve e não as pratica, esse é um homem insensato. Em outras palavras, é um homem tolo. O pastor Hudson falou aqui que é para os jovens, né? Talvez a gente poderia falar aqui para os jovens, é um babaca, em outras palavras. Um homem tolo. E só disso aqui nós podemos extrair várias lições.
Já pensou, você frequenta uma comunidade religiosa há 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos, a sua vida toda. Você cansa de ouvir o pastor falar, você cansa de ouvir alguém pregar, você cansa de ouvir a rádio, cansa de ouvir a televisão, você cansa de ler, só ouve, só lê, só se convence, só compreende cognitivamente e não pratica. Você é um insensato, um tolo por toda a sua vida. Agora, aquilo que você lê, aquilo que você entende, que você se convence, você coloca em prática. Quando vem o pastor Alan Jones, o pastor Hudson, vem aqui e prega, e traz lições maravilhosas da palavra de Deus, e você começa a aplicar aquilo na sua vida, colocar em prática, aí sim, aí você é uma pessoa prudente, aí você é uma pessoa sábia, aí você é uma pessoa que está construindo a sua casa sobre um alicerce top das galáxias. Ok? Ontem eu li uma série de textos do Espírito de Profecia, da escritora Ellen White, e ela falava algumas coisas muito interessantes aos pregadores. E ela falou assim, dentre as várias coisas que eu li, ela disse que o sermão não pode ser monótono, não pode ser chato, tem que ser atraente. Tem pastor que tem que dividir o sermão em 3 sermões, porque em um sermão ele quer pregar a Bíblia toda. E ela fala, extraia poucas lições, porque senão vai confundir a mente das pessoas. E eu vou falar de várias coisas, as pessoas vão começar a ter sono. É verdade, ela fala isso. Eu falei, então vou ter que treinar aqui para mim ser um pastor YouTube, né? Que a gente prega em 5, 10, 15 minutos. Vou me esforçar, né? Porque o pastor gosta de, quando está com o microfone, ele gosta de falar bastante. Mas eu vou tentar pegar a essência, de tentar extrair 3 lições, tá bom? 3, não vou 10 lições aqui dessa parábola. 3 lições apenas, para cada um de nós, dessa parábola do prudente e do insensato. A primeira lição, se você tem um papelzinho, uma caneta, se você quiser anotar, ou se você quiser anotar no seu aplicativo de notas, no celular, anote isso é muito importante. Dessa parábola, a primeira lição é o seguinte, cada um de nós, eu e você, cada um de nós constrói uma casa. Cada decisão que nós tomamos resultará no tipo de casa que nós teremos. Cristo ensina para nós que a todo momento nós estamos construindo uma casa. Mas como assim, pastor Bruno? É pelas escolhas que fazemos, pelas atitudes que tomamos, pela maneira que nós usamos os dons, os talentos que Deus nos deu, pela maneira como a gente administra os nossos bens, os nossos recursos. Cada decisão, ela vai determinar o tipo de casa que nós estamos construindo. E aí você já entendeu que aqui a casa não é uma casa literal, mas é a nossa própria vida. Falando de construção de vida, Jesus não está falando aqui para engenheiro civil. Jesus não está falando para as pessoas que vão construir uma casa, escolha o terreno lá daquele condomínio tal, porque é melhor. Jesus está pegando, Jesus está aplicando, né? Fazendo uma metáfora, uma analogia, pegando como exemplo aqui um terreno, um alicerce, uma casa, um lugar onde construir, para dizer que isso é o tipo de vida que nós teremos. Onde nós estamos construindo a nossa vida? Cada um de nós construímos a nossa vida. Cada decisão que nós tomamos, cada atitude que nós tomamos, ela determina o tipo de casa, o tipo de vida que nós teremos. E diante disso, surgem algumas perguntas. Qual tipo de material que você está usando para construir a sua casa? Ontem eu vi uma reportagem no noticiário de um homem, acho que é no Sergipe,
sei se é no Sergipe, Tocantins. Ele foi passando em vários canteiros de construção, e nos canteiros, né, de uma obra, sempre tem ali materiais que não vão ser mais utilizados. E ele ia pegando esses materiais, telhas, e pegou muito isopor. E ele construiu uma casa de isopor. Interessante. Procure isso na internet para você ver depois. Foi até um engenheiro civil, tal, foi algo extraordinário. Até o engenheiro disse que isso aqui, a casa que ele construiu, se tornaria uma casa para novos estudantes aprenderem, né? Ser uma casa ecologicamente correta. E ali ele teve toda uma estratégia ali, umas barras de alumínio, tal, colocou as placas de isopor, depois deu uma chapiscada ali e construiu a casa dele com isopor. E você? Qual o material que você está construindo a sua casa? A sua vida? Que tipo de material você está utilizando? Será que é um material duradouro, um material resistente? Algo confiável? O maior problema, queridos, é quando nós começamos a construir a nossa casa sem pensar no futuro, sem pensar nas possíveis tempestades que possam vir. E aí, quando a gente não pensa no futuro, nós corremos o risco de usar isopor, materiais pouco resistentes, perecíveis na construção da nossa vida. Cada um de nós é responsável por uma casa. Cada dia que você acorda, você toma uma decisão. Que roupa que eu vou vestir? O que eu vou comer no desjejum? Escolhas. Jesus Cristo disse certa vez em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Veja, Jesus fala de escolhas diárias. Você quer me seguir? Então você vai ter que tomar a minha cruz diariamente. E tomar a cruz aqui não é a sogra que é a minha cruz, essas coisas não. Tomar a cruz aqui é a gente sempre lembrar da cruz de Cristo, do Calvário. Abnegação, de morte, crucificar o próprio eu, e ele fala, isso tem que ser diariamente. Todos os dias. Escolhas diárias. As escolhas que nós tomamos, o dia a dia, vai determinar o tipo de casa que nós teremos. Diante disso, eu lembro de uma historinha. As crianças vão poder me ajudar. Crianças, cadê vocês? Olha aí, uma mão aí levantando, tal, algumas. Quero que vocês me digam quem são esses personagens aqui. Prático, Heitor e Cícero. Aí, muito obrigado. Pode falar um pouquinho mais alto? Os 3 porquinhos, exatamente. O Prático, o Cícero e o Heitor. A história nos diz que Cícero, os 3 porquinhos ali eram 3 irmãos, Cícero um pouquinho mais folgado, um pouquinho mais, preguiçoso. Ele falou, bom, tem que construir uma casa. Ele foi lá e pegou um monte de palha. Bom, já está tudo solto aí, isso aqui é levezinho, pegou a palha, ia construindo a casa dele com palha e lama. Construiu uma casinha lá, com palha, colocava um pouquinho de lama, barro, e fez a casinha dele. O outro irmão, o Heitor, ele pensou, bom, acho que palha não vai dar muito certo. Então ele pegou madeiras. Falou, vou fazer minha casa de madeira. Só que ele não pegou nenhum prego, nenhum parafuso, e foi empilhando uma madeira em cima da outra. E nós tínhamos também o Prático. O que o Prático fez? Isso, construiu uma casa de tijolos. Ele falou, bom, o tijolo é mais pesado, eu vou ter que fazer aqui uma massa de cimento, vou ter que virar tudo aqui. Vai ser difícil, mas eu vou fazer. Colocou janela de vidro, ficou uma casa bem bonita. E enquanto o Prático estava construindo a casa dele, os irmãos dele estavam brincando. Jogando bola, tal. E ele olhava
puxa vida, meus irmãos construíram uma casa, mas a casa deles não é tão resistente. Eu vou demorar aqui um pouquinho mais, mas a minha casa vai ficar muito boa. Vai ser uma casa muito resistente, forte. E aí a história nos conta que alguém chegou nessa história. O lobo mau. E o lobo mau chegou, foi lá, primeiro ele foi na casa de Cícero. E ele bateu na porta da casa de Cícero. O que ele fez? Abre essa porta, senão eu vou bufar, né? Senão eu vou assoprar. E o lobo bufou. E o que aconteceu com a casa do Cícero? Destruiu, voou, caiu. Porque a casa dele era feita de palha. E aí o lobo mau, porque ele era mau mesmo, ele foi para a casa de quem agora? Do Heitor. E ele chegou na casa do Heitor. Abra a porta aí, Heitor. Se você não abrir, eu vou assoprar, né? Eu vou dar uma bufada aqui. E aí, o que ele fez? Assoprou a casa do Heitor 2 vezes. E a casa voou, caiu, desmoronou, desabou, desmanchou, porque a casa era feita de madeira, sem prego, sem parafuso, sem nada. E aí ele foi à casa de quem? Do prático. Chegou na casa do prático. Prático, abre a casa, senão eu vou assoprar. Senão eu vou assoprar. Tudo bem, pode assoprar. E o lobo mau fez o quê? E a casa? Não desabou. Nada. E continuou assoprando e a casa não caía. Por quê? Era uma casa resistente, era feita de tijolos, era uma casa firme, duradoura. E o lobo mau podia assoprar porque aquela casa não iria cair. Queridos, essa é uma fábula do século XVIII, que nada mais, nada menos é uma referência à parábola do prudente e do insensato. A parábola que Jesus Cristo falou. Uma fábula que diz que nós precisamos escolher o tipo de material que nós vamos usar na nossa casa. Os materiais precisam ser resistentes, duradouros, para que quando vier o vento, a tempestade, a chuva, as inundações, a nossa casa fique em pé. E a minha pergunta é, onde que eu posso encontrar esses materiais resistentes? Bom, o próprio Jesus Cristo, muito bem, muito obrigado. O próprio Jesus Cristo falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E as palavras de Jesus nós encontramos onde? Na palavra de Deus. Muito bem, é isso mesmo. Os materiais resistentes que nós podemos encontrar para a nossa vida são encontradas na palavra de Deus. Mas, queridos, se esses materiais resistentes que nós encontramos na palavra de Deus ficar apenas na palavra de Deus, não adianta de nada. É o que Jesus falou. Aquele que ouve e pratica, esse é sábio, esse é prudente. Aquele que ouve e não pratica, é um insensato, é um tolo. Em outras palavras, o material que você tem para construir a sua vida está aqui na palavra de Deus. Use. Agora, se você sabe que o material está aqui, você olha o material e não usa, você é um insensato. É o que Jesus Cristo está querendo dizer. Portanto, quando nós construímos a nossa casa sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os materiais que Jesus dispõe para cada um de nós, nós estamos construindo uma casa que estará segura diante das tempestades, inundações, chuvas que possam acontecer na nossa vida. Primeira lição, então, cada um de nós constrói. Vamos ter uma interação aqui, igual às crianças? Vamos lá, agora não é mais para as crianças, agora para as crianças maiores. Cada um de nós constrói uma casa. Muito bem.
Então, eu e você, nós construímos uma casa. Segunda lição. Anote aí a segunda lição. Cada um de nós enfrenta tempestades. Segunda lição. Cada um de nós enfrenta tempestades. Portanto, o tipo de casa que nós estamos construindo, ela é determinante diante das tempestades. O que, em outras palavras, são as crises, os problemas, as tormentas da nossa vida, o lobo mau que aparece na nossa vida. Veja que interessante. O contraste do ensinamento de Jesus, do ensinamento de muitos pseudo-apóstolos pregadores da palavra de Deus. Jesus Cristo nunca disse que eu e você não iríamos enfrentar tempestades. Jesus Cristo nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas, que seria tudo ótimo. Olha, vem para Jesus que a sua vida vai ser uma maravilha. Muito pelo contrário, Jesus fala: você vai passar por tempestades, você vai enfrentar crises, problemas. No mundo tereis aflições. Vai ter problema. E as tempestades, elas podem ser variáveis. As crises, os problemas, problemas circunstanciais, problemas de relacionamento, pai, filho, marido e esposa. Problema profissional, problema na minha empresa, estou com problema com o meu patrão, estou com problema com o meu empregado. Estou com problema com a justiça. Problemas emocionais, dor, ódio, rancor, depressão, síndromes, raiva. Sabe, queridos, às vezes nós chegamos numa comunidade de crentes, numa comunidade de pessoas que acreditam em Deus, em Jesus, na palavra de Deus. Nós vemos muitas pessoas sorrindo, felizes, alegres, mas às vezes esse sorriso é uma ferramenta para esconder o problema que a pessoa está enfrentando. E eu não tenho dúvidas que nesta manhã tem muitas pessoas aqui que estão enfrentando tempestades, crises na vida. Sejam elas quais forem. Não sei se é um problema no relacionamento, não sei se é um problema emocional, mas eu acredito que existem muitas pessoas aqui que estão passando por problemas. Mas agora, tem um detalhe. A nossa casa, a nossa vida, vai ser inundada. Vai vir chuva contra ela. Vai vir a tempestade. Contudo, o que vai determinar se ela vai ficar de pé ou não? É o alicerce. É onde ela foi construída. Porque se ela foi construída na areia, a casa vai cair. Se ela foi construída na rocha, a casa ela vai permanecer. Em 2012, eu tive a infelicidade de perder um tio. E um tio muito comprometido com Jesus, muito comprometido com a igreja, um homem que servia muito a igreja, novo, bem novo ainda, e ele era funileiro. Como se chama funileiro aqui no Amazonas? É que conserta carro, bateu. Lanterneiro. Ele trabalhou a vida toda dele praticamente com isso aí. Ele era aposentado de uma empresa aí, uma multinacional, e aí depois disso ele passou a trabalhar tinha uma oficina de lanternagem.
E ele foi às pressas para o hospital, estava sentindo umas dores na perna, tal, uma dor aqui, uma dor ali e tal. De maneira resumida, foi um processo muito rápido. Ele foi para o hospital com algumas dores, chega no hospital, descobriu que ele estava com câncer, e esse câncer, de maneira assim extraordinária, de maneira muito rápida, avassaladora, acabou com a vida dele. Uma semana no hospital. A família não teve tempo assim de se preparar, a família não teve tempo para nada. Foi um choque muito grande. E eu lembro que eu recebi a notícia da minha mãe, na época, em 2012, era o meu último ano que eu estava no curso de teologia, eu ia me formar. Eu saí da cidade que eu morava, no interior de São Paulo, Artur Nogueira, fui até a cidade do meu tio, Mojimirim, interior de São Paulo. E cheguei lá, a primeira pessoa que encontrei foi minha prima, filha do meu tio. Vanessa é o nome dela. E ela veio, me abraçou, tal, e chorando, falou: Bruno, por que o meu pai? Por que o meu pai? Eu não entendo por que Deus permitiu que fosse meu pai, um homem tão comprometido com a igreja. E o meu pai foi dessa maneira. Queridos, as crises, as tempestades, elas aparecem. Hora ou outra, ela aparece. E como o próprio Jesus disse no Sermão do Monte, Deus, Ele faz o sol nascer sobre os maus e sobre os bons. Derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Em outras palavras, todas as pessoas são iguais. Todos vão enfrentar um tipo de problema, todos vão enfrentar uma tempestade na vida, hora ou outra irão enfrentar. Mas o que vai determinar se nós estaremos em pé diante das crises, é onde nós estamos construindo a nossa casa, qual o alicerce que nós estamos dando para a nossa casa. E aí, vem a terceira lição para nós. Cada um de nós escolhe onde construir a nossa casa. Me ajude a lembrar aqui a primeira lição, qual que é? Cada um de nós constrói uma casa. A segunda lição, cada um de nós enfrenta tempestades. A terceira lição, cada um de nós escolhe onde a nossa casa será construída. Deus deu o livre-arbítrio para mim e para você, e isso aqui é uma bênção maravilhosa que Deus deixou para nós. Você pode escolher. Você tem o poder da escolha. A decisão está em suas mãos. Onde você vai construir a sua casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Quando nós falamos de construção de casa, já percebeu que tem muita gente que gosta de ficar olhando para a casa do vizinho? Olha, a casa do vizinho ali, sei não, hein? Ó, a casa do vizinho ali, você viu aquilo lá? Ó, a casa do vizinho lá tem uma grama bonita, né? Queridos, não fique olhando para a casa do vizinho. Olhe para a sua casa. Preste atenção na sua casa. Os tijolinhos que você está construindo, colocando diariamente na construção da sua vida, do seu caráter. Se preocupe com isso. Cada um de nós somos construtores, portanto nós precisamos escolher sabiamente a fundação da nossa casa, aonde nós iremos construir a nossa casa. A segurança de qualquer construção depende da fundação, depende do alicerce. E o alicerce é algo que nós não vemos. Quando você entrou aqui hoje no shopping, aqui no teatro, você prestou atenção no alicerce? Viu o alicerce? Você nem viu, porque o alicerce está embaixo, vários metros aqui abaixo, e você nem prestou atenção. O alicerce é algo que nós não vemos, mas é algo essencial em uma construção. Jesus disse que o tolo, o insensato, é aquele que constrói a sua casa sobre areia. E se você apoia a sua casa sobre qualquer outra coisa que não seja o poder, a sabedoria, a palavra de Deus, você está sendo um insensato. A pergunta óbvia: por que o homem
insensato construiu a sua casa sobre areia? Poderíamos ter aqui diversas opiniões, mas talvez duas razões. A primeira delas, sempre é mais fácil construir uma casa num lugar plano, onde é mais fácil de você escavar, onde o teu trabalho, ele se torna um pouco mais fácil. E uma outra opinião aqui, é que é sempre mais rápido construir assim, não precisa muito esforço. Já que ficou mais fácil, eu vou pelo mais fácil. Agora, construir sobre a rocha é diferente. Construir sobre a rocha requer preparo, construir sobre a rocha requer planejamento, requer vontade, requer esforço, determinação, requer uma decisão que ninguém poderá tomar por você. Só que o resultado, depois que você constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir qualquer tempestade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A rocha, Cristo Jesus, se nós construímos a nossa vida sobre Cristo Jesus e os seus ensinamentos, pode vir qualquer tempestade. Nós estaremos em pé, estaremos seguros, é o que Cristo diz, irmãos. É o que Cristo diz, queridos amigos. Se nós construirmos a nossa casa, a nossa vida, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre essa rocha, que é o próprio Cristo, pode vir as tempestades, que nós permaneceremos em pé, porque seremos pessoas sábias. Pode vir as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vocês vencerão, não por conta de vocês, mas por conta de mim. Vocês vencerão não pelos esforços de vocês, mas por aquilo que eu fiz. Jesus Cristo garante para nós essa vitória. E agora eu gostaria que tudo isso, o que nós discorremos aqui, o que nós falamos, não fosse mais o sermão, a mensagem de um pastor que passou por aqui, que eu entendi, mas nós precisamos tomar uma decisão hoje. Qual tipo de casa que você vai construir? Qual material que você vai usar? Qual o alicerce que você vai dar para a sua casa? Onde você vai construir? Esqueça onde você tem construído a sua casa. Se os materiais que você está usando não são materiais resistentes. Mas a partir de hoje, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, onde você vai construir a sua casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? O engenheiro civil, ele não, quando ele vai construir, quando ele vai se empenhar numa construção, ele não fala, eu vou construir naquele terreno porque aquele terreno lá ele é mais fácil. Uma pessoa, quando vai entrar num relacionamento, ela não fala, bom, eu vou me casar com aquela pessoa porque com aquela pessoa é mais fácil eu me divorciar. Não. Ninguém faz isso. Mas quando nós encaramos uma realidade na nossa vida, nós precisamos de planejamento. Nós precisamos de um alicerce firme, Jesus Cristo. A rocha, a pessoa de Jesus. Queridos, viver é construir. Gostaria você de edificar a sua vida sobre a rocha de Jesus Cristo? Eu estou vendo poucos jovens, juventude aqui da comunidade. Talvez você esteja sendo tentado em construir a sua vida sobre os prazeres deste mundo. Não cai nessa. Não seja tolo. Não seja insensato, construa sua vida sobre Jesus Cristo e aquilo que Ele diz.
Construa a sua vida não apenas no conhecimento cognitivo de Cristo, mas no conhecimento prático. Aquilo que Jesus fala e você aplica na sua vida. E você terá uma vida resistente diante de todas as tempestades. Gostaria você de construir a sua casa sobre a rocha, Jesus Cristo, sobre esse alicerce? Amém. Que bom, irmão. Amém, pastor Hudson. E os demais? Gostariam, sim ou não? Sim? Ótimo. Louvado seja Deus por isso. Então você que falou sim e quer construir a sua casa, ou você que já está construindo, tomando essas decisões diariamente na sua vida por Jesus Cristo, eu gostaria de convidar você a ficar em pé que nós vamos orar. Mas só quem gostaria. Quem não gostaria não precisa ficar em pé não. Quem quiser continuar construindo a casa aí sobre a areia, pode ficar sentado. Em pé, só aqueles que querem construir sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, que nós vamos orar. Veja, o céu é testemunha da decisão que nós estamos tomando hoje. Construir a nossa vida, minha casa, minha vida, sobre a verdadeira rocha, Jesus Cristo, os seus ensinamentos. Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, eu quero louvar o Teu nome pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Quero louvar o Teu nome porque Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. E Jesus Cristo é o nosso Senhor e Ele é o nosso Mestre. E como Mestre, Ele deixou alguns ensinamentos para nós. E esses ensinamentos que já perduram por mais de 2000 anos, são tão relevantes para a nossa vida hoje, 2016. E quando nós olhamos a realidade da sociedade que vivemos, a gente percebe que muitas pessoas estão construindo a vida delas sobre areia, sobre sofismas, sobre vãs filosofias, sobre os prazeres deste mundo. E quando a tempestade vem, quando a crise chega, a vida dessa pessoa desmorona. Mas Senhor, o Senhor disse que se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, sobre o nosso Mestre Jesus Cristo, sobre aquilo que Ele nos ensinou, as crises virão, nós enfrentaremos elas, num momento ou outro, mas nós permaneceremos em pé. Seremos assolados pela crise, mas permaneceremos firmes, porque a Tua palavra assim o diz. Querido Deus, a comunidade aqui do Adrianópolis, os amigos que estão vindo pela primeira vez, os amigos que não fazem parte da comunidade aqui do Adrianópolis, mas fazem parte da comunidade cristã ao redor do mundo, todos nós somos Teus filhos. Todos estão tomando uma decisão, ó Deus. A decisão de construir o seu caráter, a sua vida, sobre aquilo que Jesus nos ensina. Cada tijolinho que nós vamos colocar na construção de nossa vida, tem que ser um tijolinho, ó Deus, bem fundamentado em Jesus Cristo. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre essa comunidade, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos nessas pessoas que vêm todos os sábados aqui no shopping, para que as outras pessoas, que talvez um sábado de manhã venham aqui comprar, venham aqui desfrutar de algum prazer, ó Deus, pessoas compulsivas em compras, que elas possam ver na pessoa de cada um aqui dentro, Jesus Cristo, o amor de Deus, e elas possam sentir-se atraídas pelos Teus ensinamentos, pelo Teu Evangelho, pela Tua salvação. Obrigado, ó Deus, pelos Teus ensinamentos, mais uma vez, em nome de Jesus, amém.